Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna De Rossi, sou membro do GPTEM desde o seu início, lá em 2013, 2014, e vou falar um pouquinho da minha dissertação para vocês. A minha dissertação ela foi defendida em 2015, certo? E falava sobre o uso da lousa digital com objetos de aprendizagem. Então, para iniciar, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para essa apresentação, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho. Então, para falar um pouquinho, o título do meu trabalho era Objetos de Aprendizagem e Lousa Digital no Trabalho com Álgebra, as estratégias dos alunos na utilização desses recursos. Como eu falei, sou membro do GPTEM desde 2013, tive como orientador o professor Dr. Marco Aurélio Kalinck, e a dissertação foi defendida exatamente nesse dia, no dia 20 de março de 2015. O que falava da minha dissertação? Então, o problema era o seguinte: que estratégias são utilizadas pelos alunos do nono ano do Ensino Fundamental 2 na resolução de problemas de álgebra com o uso de objetos de aprendizagem nas lousas digitais em relação às utilizadas no uso de lápis e papel. Então, eu queria fazer essa análise da utilização dos objetos de aprendizagem em relação aos problemas resolvidos com lápis e papel, certo? O objetivo: investigar o desenvolvimento de estratégias dos alunos do nono ano na resolução de problemas de álgebra, durante a utilização de um objeto de aprendizagem na lousa, como recurso nas aulas de matemática, e relacionar essas estratégias com as utilizadas na resolução de problemas com lápis e papel. Então, como eu falei, lá no problema, o objetivo era fazer essa análise, né, investigar esse desenvolvimento de estratégias, se elas eram diferentes, se elas eram iguais, qual era essa diferença ou análise, certo? Quem era o meu público, então? O público eram alunos do nono ano do Ensino Fundamental 2. Por quê? Porque eu escolhi como conteúdo a equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau ele já tem um contato lá no sétimo, oitavo ano. Então, no nono ano, na minha cabeça, ao apresentar esse conteúdo, eles não teriam dificuldade com o conteúdo, que era o objetivo. O objetivo era verificar como eles usavam o objeto de aprendizagem, certo? Então, por isso, alunos do nono ano do Ensino Fundamental 2. Metodologia. Então, eu comecei com uma busca na literatura sobre as estratégias que os alunos utilizavam para resolver problemas, né, de álgebra, durante a utilização de lápis e papel. Então, como que eles resolviam esses problemas? Isso hoje estava bem documentado. Então, peguei várias teses, dissertações, artigos que falavam sobre esse assunto. E aí, fiz essa busca na literatura. Na sequência, eu reuni alguns alunos, né? Fiz um convite na escola, então eu fui na escola mesmo que eu dava aula, mas não eram meus alunos, eles eram alunos de outro professor. Fui na sala de aula, fiz um convite a esses alunos, se eles tinham vontade de trabalhar com a lousa digital e se eles podiam participar dessa pesquisa no contraturno. O que seria no contraturno? Eles eram alunos da manhã e eu fiz a aplicação desse objeto de aprendizagem com eles à tarde, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma explicação geral do que era o OA e depois fiz a aplicação com eles. Deixei que eles utilizassem, sem interferir. E filmei esses encontros, né? O objeto de aprendizagem utilizado foi esse aqui, o balança algebraica. Então, o que consiste esse objeto? Ele me dá uma equação no início e eu tenho que montar essa equação nessa balança. Então, por exemplo, eu quero montar 3x menos 3 igual a 3. Então, aqui eu coloquei 3x desse lado, menos 3, que é representado pelos balãozinhos, e do outro lado eu coloquei igual a 3. Na sequência, o objeto permite que o aluno resolva essa equação, mantendo a balança em equilíbrio. Então, por que ele foi usado na lousa e por que ele é um objeto bacana para usar na lousa? Porque ele permite arrastar esses objetos. Então, se eu estou lá com a caneta, ou se for uma lousa que usa o dedo, no meu caso foi com a caneta, ele podia pegar a caneta e arrastar esses objetos para onde ele queria. Então, essa interação, essa interatividade, na verdade, foi bem visível utilizando esse objeto. Para saber mais sobre esse objeto, é só você acessar, depois no finalzinho eu deixei o link
da minha dissertação. Você pode analisar lá melhor como que ele funciona, ok? Aí, depois de aplicar os objetos, eu filmei esses encontros e aí eu fui começar a colher esses resultados, tá? Iniciando pelos resultados da pesquisa bibliográfica. Então, o que eu cheguei à conclusão na pesquisa bibliográfica? O que falava da pesquisa bibliográfica? Só retomando. Como os alunos resolviam problemas de álgebra utilizando lápis e papel. Então, eu cheguei a algumas conclusões. Eles usavam muito a estratégia numérica aritmética. O que é isso? É a questão de usar números e operações aritméticas para resolver. Então, passava a questão do passa para lá, passa para cá, trocando a operação. Então, isso foi uma das mais utilizadas quando se usa lápis e papel. Também é a mais utilizada, é a que mais é ensinada pelos professores, acredito eu. Aí eles usaram também muito a estratégia tentativa e erro. O que consistia essa estratégia? Eles substituíam as incógnitas por valores citados no problema, para tentar descobrir. Então, eles iam tentando, substituindo esses valores até que eles chegassem a um resultado mais próximo do que eles achavam o correto. E a estratégia para frente, que significa que parte das informações presentes no problema para encontrar... Então, eles partiam das informações que já estavam no problema para encontrar as desconhecidas. Então, eles não pensavam em montar a equação, em colocar incógnitas no lugar dos valores desconhecidos. Eles simplesmente partiam das informações que estavam no problema. Aí, feito essa análise da pesquisa bibliográfica, eu fui para a análise dos resultados da pesquisa de campo. Então, como os encontros foram filmados, eu assisti todos os vídeos, certo? E aí fui analisando como que os alunos usaram esse objeto na lousa. Lembrando que o objetivo era verificar como eles usavam na lousa, não o objeto sozinho em si, né? Então, o que ficou bem marcante foi a ideia de equilíbrio para a montagem da equação da balança. Isso foi legal, por quê? Porque às vezes o aluno, quando a gente trabalha a equação, né, a gente não tem, muitas vezes eles não conseguem entender essa ideia de equilíbrio, que a equação é uma balança e que ela precisa ser mantida em equilíbrio. O que eu faço de um lado da equação, necessariamente eu tenho que fazer do outro. Então, acho que no lápis e papel, não sei se isso fica tão evidente para alguns alunos. No objeto de aprendizagem, isso ficou bem evidente, porque como eles têm que arrastar os objetos para a balança ficar em equilíbrio, isso ficava bem visível e acredito que isso ficou bem claro para eles. Eles também utilizavam as operações inversas, iniciando com os termos do primeiro membro. Então, isso é bacana também. Às vezes a gente fala, passa para lá com o sinal trocado, mas a gente não explica que esse sinal trocado é uma operação inversa para anular algum dos elementos daquele lado, né, da equação, para mantê-la em equilíbrio. Então, isso também ficou bem evidente quando eles utilizaram o objeto. Eles utilizaram operações inversas, também iniciando com os termos do segundo membro. Normalmente, quando a gente vê os alunos resolvendo equações, eles sempre tentam deixar o x no primeiro membro da equação, certo? Utilizando o objeto não tinha esse foco. Às vezes a equação chegava num ponto em que o aluno tinha que isolar a incógnita no segundo membro da equação, não tinha outro jeito. Então, eles verificaram também isso, que é possível, tanto de um lado quanto do outro da equação, tanto no membro quanto no outro, deixar a incógnita sozinha. Eles também utilizaram as operações inversas na tentativa de isolar a incógnita. Eles sempre, apesar de eles verificarem que poderia deixar isolado nos dois lados da equação, nos dois membros, eles sempre tentavam deixar no primeiro membro, que é como eles aprenderam, né? Então, isso acredito eu, né? Para esse grupo de alunos, acredito que eles aprenderam mais dessa forma. Então, eles tentavam sempre deixar no primeiro membro, mesmo o objeto de aprendizagem, às vezes, não permitindo essa possibilidade. E algumas conclusões. Então, uma delas foi que as estratégias desenvolvidas durante a manipulação do objeto de aprendizagem são diferentes das quando se utiliza lápis e papel. Isso ficou bem óbvio, né? Os alunos utilizando o objeto de aprendizagem, eles tiveram que usar outras estratégias que não são as mesmas de quando se utiliza o lápis e papel. Por exemplo, eu consegui verificar que as estratégias quando se utiliza o objeto de aprendizagem ficaram mais próximas
de procedimentos algébricos. Por quê? Porque ali o aluno tinha que fazer o que o objeto permitia, não o que ele queria. E o objeto só permitia tirar ou colocar elementos nos membros da equação se a balança ficasse em equilíbrio. Então, isso é muito algébrico. Ficou mais claro isso. E as estratégias lápis de papel, a predominância foi mais de procedimentos aritméticos. Tanto que, como a gente viu anteriormente, a estratégia mais utilizada no lápis de papel foi a numérica aritmética, que é essa de tentar substituir os valores ou tentar fazer alguma operação para resolver a equação. O que ficou legal também, eu não tinha falado dessa ferramenta para os alunos, né? Quando eu apliquei o objeto de aprendizagem, que é a ferramenta criar problema. O que essa ferramenta permite? Quando eu não queria mais usar as equações que o objeto de aprendizagem me colocava lá na tela. Eu queria usar outras equações, queria resolver outros tipos de equações. E aí eles mesmos, os alunos que participaram, que foram atrás dessa ferramenta e verificaram que eles podiam criar a equação que eles quisessem. Houve aqui a reorganização do pensamento e o domínio da linguagem digital. Quando? Quando eles usaram a ferramenta lixeira. Por quê? Não sei se a gente está acostumado, mas quando a gente quer excluir alguma coisa no nosso computador, a ferramenta lixeira é sempre uma lixeirinha, né? O ícone de lixeirinha. Então, isso também não foi explicado para eles. Então, o aluno queria resolver, professora, coloquei errado aqui na balança, o que eu faço? Não, eu não comentei, eles mesmos entenderam que eles precisavam pegar o elemento e arrastar até o ícone de lixeira. Então, aqui fica claro que o pensamento deles foi reorganizado, de forma a eles entenderem que ao arrastar o objeto para esse ícone, ele colocaria ele na lixeira e excluiria ali do problema. Então, isso foi bem bacana. A reorganização do pensamento, a gente sabe que quem falou foi Tikhomirov. Se você quiser saber mais informações sobre essa parte mais bibliográfica da dissertação, nós temos outros vídeos no canal que também explicam essa nossa base de autores, ok? Então, se você quiser dar uma olhada aí no canal, você vai entender melhor essa questão da reorganização do pensamento. Nós vimos também a presença nessa dissertação da interação e da interatividade. Então, teve a interatividade do aluno com a lousa e teve a interação de aluno com aluno. Por que teve as duas? Porque enquanto um estava fazendo os exercícios ou resolvendo a equação lá na lousa, os outros estavam assistindo e ficavam dando dicas de como ele tinha que refazer, para que lado que ele tinha que colocar os elementos para tentar resolver aquela equação. Então, houve essa presença dessas duas, da interação e da interatividade. Percebemos, da mesma forma que acabei de comentar, a construção de um conhecimento coletivo. Então, os alunos conseguiram resolver alguns exercícios, né, algumas equações juntos. Enquanto uns ficavam falando o que tinha que fazer, o outro ia fazendo lá na lousa. E aí, nós chegamos à conclusão que há uma possível existência de um coletivo pensante. Então, eles pensavam juntos para resolver um mesmo problema. Então, isso é bem bacana também. Como eu falei, aqui no finalzinho, eu estou deixando para vocês o link da dissertação, e você pode acessar a dissertação inteira por esse link, né? Deixo também o link do livro em que essa dissertação foi publicada, tá? Então, não é a dissertação inteira, mas foi feito um capítulo referente a ela nesse livro. Então, se você se interessar também, você pode adquiri-lo. E deixei também o site do GPTEM. Lá no GPTEM, nesse site, você tem várias informações sobre o nosso grupo. Então, é bem bacana você acessar lá, além dos vídeos que ficam aqui nesse canal, ok? Então, deixa eu encerrar aqui e vou me despedir. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Para mais informações, como eu falei, vocês podem entrar em contato lá pelo site ou aqui mesmo pelo canal.